Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Como o pastor já falou, nós estamos no mês da Reforma Protestante e precisamente nesse ano, comemorando meio milênio, 500 anos. E nesse primeiro domingo a gente ficou incumbido de falar sobre o Sola Scriptura. Meus irmãos, talvez vocês já tenham visto falar, ou alguém dizer, talvez o próprio pastor já disse também, algum irmão, que a reforma ela tem alguns pilares que eles chamam de solas. A palavra sola é uma palavra de origem latina, da língua latim, que significa somente. Quando o texto diz sola Scriptura, significa somente a Escritura. Quando diz sola Deo glória, somente a Deus seja dada a glória. Sola fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E cada um desses solas são o fundamento da igreja reformada. A igreja reformada, ela nasce no período da igreja medieval e ela nasce por causa da corrupção da igreja medieval. A igreja católica medieval, ela abandonou os padrões da palavra de Deus e foi necessário haver uma reforma, tentar reformar a igreja e trazer a igreja de volta aos princípios do Novo Testamento que a igreja católica havia perdido durante os anos. Então, nessa noite, eu vou falar sobre o Sola Scriptura. O irmão Simendes havia me pedido para fazer um esboço histórico da reforma, mas devido ao tempo não será possível. Creio que o próprio Simendes, o pastor e o irmão Wilton, que estarão trabalhando os outros pontos dos fundamentos da reforma, trabalharão aspectos históricos que contextualizarão melhor os outros solas, os outros fundamentos. Nessa noite eu vou focar apenas no elemento que havia na igreja medieval que está em relação ao sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Amém? Então, abra suas Bíblias comigo, por favor. Na carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3, versículos de número 14, 15, 16 e 17. Diz assim a Sagrada Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Os irmãos, quando encontrarem, não fechem as Bíblias, nós estaremos recorrendo ao texto durante a exposição. O texto diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Meus irmãos, a igreja, no momento, nos seus anos de 1500, 1530, ela passava por uma crise de autoridade. E essa crise de autoridade, ela foi ocasionada por um papa chamado Bonifácio VIII. O ano era 1302. O que ele iria promulgar nesse ano iria fazer com que os próximos séculos da igreja fossem séculos conturbados, até que existisse a reforma. Ele promulgou uma bula, um documento papal, chamado Una Sanctum. E nessa bula, nesse documento, ele dizia o seguinte, toda a autoridade espiritual e temporal pertence aos apóstolos, ao Papa sucessor de Pedro. E não pode haver salvação fora da igreja.
Sem a submissão ao sumo pontífice, ou seja, o Papa Romano, não pode haver salvação. Esse Papa, com essa bula, é um documento mais extenso, eu peguei apenas partes. Ele estava dizendo que não apenas ele tinha o poder espiritual de perdoar pecados, de conceder perdão, de ser mediador entre os homens e Deus, mas ele estava dizendo nesse momento aqui que até o poder temporal, ou seja, os reis da época, deveriam ser submissos a ele. Isso irritou muito um rei que ficou conhecido pela história como o Rei de Ferro. Ele não era um homem sentado num trono de ferro, mas era um homem considerado de ferro. Seu nome era Filipe IV, rei da França. Ele acabara de destruir os templários e agora ele volta o seu poder e a sua máquina de guerra, o seu exército contra Roma. E ele invade a capital santa, ele invade Roma e pega esse Papa e leva cativo para a França. E lá na França ele obriga o Papa a viver da forma como ele queria, mostrando que ele tinha poder temporal suficiente para subjugar o Papa. Como se já não bastasse, o Papa morre e elege-se outro Papa e ele fica lá na França. E aí o Papa agora estava na França e não em Roma, não na Itália, e ele estava agora a serviço do rei. Tiveram uma bela ideia os cardeais romanos de eleger um outro Papa. E agora, havia um Papa na França e havia um Papa em Roma. Ficou conhecido como o Grande Cisma. Agora veja que interessante. O Papa tinha promulgado um documento que dizia que ele tinha autoridade espiritual e autoridade temporal. Agora imagine uma pessoa da Idade Média. Espera aí. Nós estamos de acordo que o Papa tem autoridade, mas qual deles? O Papa da França ou o Papa de Roma? E aquilo começou a preocupar os outros cardeais e a cristandade, porque estava ficando sem autoridade. Quem é que nós vamos obedecer? Se obedecer o Papa de Roma e o certo for da França. E se obedecer o da França e o certo for de Roma. Isso trouxe confusão. Então tiveram uma bela ideia. Vamos convocar um concílio. E aí eles chamam um concílio no ano de 1409, depois de longos séculos já de problema de autoridade. E aí nesse concílio eles dizem, olha, os concílios têm autoridade sobre a igreja, e nós vamos eleger um Papa. E aí eles elegem um Papa. O concílio se reúne e elege Clemente V como Papa. O problema é que se esqueceram de combinar com o Papa da França e o Papa de Roma. Aí agora a situação fica complicada, porque nós temos ao invés de 2 papas, nós temos 3. Mas espera aí, o Papa não é infalível? Como é que agora a gente tem 3? A quem a gente deve obedecer? A quem a igreja deve obedecer? A quem nós devemos nos voltar para aprendermos da Sagrada Escritura? A quem nós devemos nos voltar para que nos revele a Deus e que nos leve até Deus? Quem é o verdadeiro? Meus irmãos, essa crise levou os reformadores a afirmar de onde vem a autoridade. Sola Scriptura. A autoridade não reside num Papa, a autoridade não reside num concílio, a autoridade não reside numa tradição, numa sucessão de pessoas que vieram depois de Pedro. Não. A autoridade está unicamente na Sagrada Escritura. E nessa noite, meus irmãos, eu queria falar sobre as razões que nos levam a depositar a nossa fé unicamente na Sagrada Escritura, somente na Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, a igreja medieval, ela havia se corrompido. Haviam práticas antibíblicas que estavam reinando naquela época. E essas práticas variavam desde comprar a salvação através de obras, a achar que poderia agradar a Deus por meio de sacrifícios, que podiam ir até Deus através do culto a Maria, do culto aos anjos, do culto aos santos, da veneração das relíquias. Tudo isso foi acrescentado e não tem base bíblica. Aquela igreja da Idade Medieval havia abandonado a Sagrada Escritura.
Não era mais só a Escritura, mas era a Escritura e um monte de coisa que estava regendo a igreja daquela época. A mesma coisa aconteceu aqui na carta de Paulo a Timóteo. Se vocês analisarem desde o versículo 1 do capítulo 3, você vai ver que Paulo vai falar daquelas pessoas que se desviaram da fé, daquelas pessoas que não permaneceram unicamente na Sagrada Escritura. A mesma coisa aconteceu na Idade Média e a mesma coisa acontece hoje, nos nossos dias. As pessoas não querem colocar a sua fé unicamente na Escritura, não querem que a sua vida seja fundamentada unicamente nas Escrituras. E a resposta dos reformadores foi: só a Escritura tem autoridade. Somente na Escritura é que a nossa fé deve estar depositada e fundamentada. E meus irmãos, nesse texto, nós aprendemos 4 razões que nos levam a depositar a nossa fé unicamente nas Escrituras, e não numa igreja, e não em uma pessoa, e não em uma tradição, mas unicamente na Escritura. Em primeiro lugar, porque as Escrituras são necessárias para a salvação. Vejam os versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Note que o que Paulo está dizendo aqui é que as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação. Somente a Escritura é necessária para a salvação. Não há como haver salvação sem submissão à Sagrada Escritura. Meus irmãos, desde os dias mais antigos da história humana, os homens querem traçar o seu próprio caminho até Deus. Foi assim na Torre de Babel: construamos uma torre que vá até o céu. Foi assim nos dias dos fariseus, que queriam chegar até Deus e agradar a Deus por meio das obras. E é assim no nosso tempo. Nós achamos que podemos chegar a Deus, podemos alcançar a salvação pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria capacidade intelectual. Achamos que podemos merecer a salvação e que podemos fazer alguma coisa para contribuir na nossa salvação. Mas isso é impossível. Só em submissão à Sagrada Escritura é que nós podemos nos tornar sábios para a salvação. E meus irmãos, o que me chama mais a atenção nesse texto, e eu queria aplicar para nós hoje, é como Paulo está dizendo aqui, que Timóteo foi inteirado desde a infância. E lá no capítulo 1, meus irmãos, de 2 Timóteo, versículo 5 diz o seguinte: também recordo da fé sincera que há em ti, ele falando para Timóteo, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em você. Você sabe o que é que Paulo está aqui nos ensinando e o que é que a gente pode aplicar na nossa vida sobre isso? Que é necessário que nós ensinemos o caminho da salvação aos nossos filhos. Timóteo tinha uma fé sincera, porque primeiramente essa fé sincera habitou na sua mãe e na sua avó. E a sua mãe e a sua avó conduziram Timóteo à fé. Eu sei que tem pais e mães aqui nessa noite hoje. E eu quero dizer a você que é responsabilidade sua conduzir o seu filho no caminho do Senhor. É necessário que você entenda que você precisa ensinar o seu filho o caminho da salvação. O caminho da salvação, ele passa pela submissão à Sagrada Escritura, pelo conhecimento da Sagrada Escritura. Às vezes nós queremos delegar a responsabilidade de pregar o Evangelho para outras pessoas, mas a responsabilidade nossa é criar os nossos filhos no caminho e na demonstração do Senhor. É necessário que nós conduzamos os nossos filhos à salvação por meio da Sagrada Escritura. Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 6, tem um texto que eu creio que é propício. Deuteronômio 6, versículo de número 5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a seus filhos, e dela falarás em casa, e estando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as amarrarás como sinal na tua mão e faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Pais, é dever de vocês conduzir os seus filhos pela Sagrada Escritura, para que eles possam alcançar a salvação. Os seus filhos, caso não se submetam à Escritura, não obedeçam à Escritura, no que a Escritura exige para o caminho da salvação, os seus filhos perecerão eternamente no inferno. E eu apelo para o amor que vocês têm pelos seus filhos. Não deixe que os seus filhos sejam doutrinados e ensinados por outras pessoas. Ensine os seus filhos o caminho da piedade. É responsabilidade sua educar o seu filho no caminho da justiça. Somente a Sagrada Escritura é necessária para a salvação. Meus irmãos, não tem como haver salvação sem submissão à Sagrada Escritura. Você precisa estar submisso à Sagrada Escritura. Você precisa obedecer e cumprir o que a Sagrada Escritura exige, e somente ela pode nos conduzir ao caminho da salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, porque a nossa fé deve estar fundamentada somente nas Escrituras. Primeiro, porque ela é a única necessária para a salvação. Segundo, porque as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Vejam o verso de número 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Meus irmãos, o que o texto está dizendo aqui é que a palavra foi Deus quem deu àqueles homens. Deus dirigiu aqueles homens para que eles escrevessem a vontade dele. A Bíblia não é palavras de homem, não no sentido de que os homens inventaram, mas o Espírito Santo de Deus conduziu os homens a escreverem a vontade de Deus, a escreverem o que Deus exige de cada um de nós. O problema é que na igreja medieval da época, na igreja católica da época, a inspiração não estava unicamente na Bíblia. A autoridade e a inspiração estavam também na tradição. Eles diziam que Pedro foi o primeiro papa, e depois veio outro, e depois veio outro, e depois veio outro. E esses papas que vieram depois de Pedro, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas há imensos questionamentos sobre isso. E eles dizem que esses sucessores de Pedro, eles detêm a inspiração. Eles, e somente esses homens, o Papa, eles têm a capacidade de interpretar a Bíblia como ela realmente é. Somente eles podem dar o significado que a Bíblia realmente tem. É por isso que você não vai encontrar Bíblias na Idade Média na língua do povo. Porque a tradição católica dizia que o povo não podia ler a Bíblia, que ele não iria entender e ia produzir só heresia. Só quem podia ler e interpretar a Sagrada Escritura era o papado, a Igreja Católica. E um ponto interessante, meus irmãos, e que prova o que eu estou dizendo, é o Concílio de Trento, 1546. Veja o que o Concílio da Igreja Católica ele escreve. Que ninguém, confiando em sua própria sabedoria, percebam, se atreva a interpretar as Sagradas Escrituras em coisas pertencentes à fé, aos costumes que visam a propagação da doutrina cristã, violando a Sagrada Escritura para apoiar suas opiniões, contra o sentido que lhe foi dado pela santa, amada Igreja Católica, a qual é de exclusividade determinar o verdadeiro sentido e interpretação da Sagrada Escritura. Agora veja aqui a aberração. Quem determina o verdadeiro significado da Escritura na Idade Média era a Igreja, e não a própria Escritura. Os reformadores disseram que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por quê? Porque somente a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e, portanto, ela é infalível. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui
que a gente deve abandonar o que foi escrito ao longo da história. Quem me conhece sabe que eu sou a favor das confissões antigas e dos credos. Eu aceito os primeiros concílios da igreja e eu sou uma pessoa que sou também confessante da fé. Eu creio que a Confissão Batista de 1689 é um manual que pode me ajudar a enxergar as verdades bíblicas. Mas, naquilo que a confissão entrar em confronto com a Bíblia, eu rejeito. Naquilo que a confissão de fé batista apoia a Bíblia, o que a Bíblia ensina, eu abraço. Mas na Idade Média, não. As pessoas abraçavam o que a igreja dizia e não o que a Bíblia. Eu sei que, por exemplo, você pode dizer, mas Moisés, eles não tinham Bíblias para ler. Mas o problema é que depois, mesmo traduzido, tem pessoas hoje que acham que a tradição está certa e que somente eles podem interpretar a Sagrada Escritura. Quem é a autoridade, meus irmãos? Eu pergunto. Quem é a autoridade para a igreja? Vamos aplicar para hoje. Quem é a autoridade para a nossa igreja? É a Bíblia? Ou é a tradição da nossa própria igreja? Tem igrejas por aí que abandonaram a autoridade da Bíblia, por quê? Não, isso aqui acontece no culto, mas é porque isso aqui já era costume da igreja. Está com muito tempo isso. Isso aqui já vem acontecendo na igreja, então beleza. Não se importam em analisar a prática da igreja com a Sagrada Escritura. Por quê? Porque eles sempre pensaram assim, ó, não, isso aqui já vem acontecendo na nossa igreja, então a gente vai deixar porque já é algo tradicional da igreja. Meus irmãos, a igreja precisa estar submissa à palavra de Deus, e não à tradição, e não a um pastor, e não à liderança. Hoje quem dita as regras da igreja brasileira são os apóstolos, quem amaldiçoa, quem abençoa, mas a nossa autoridade vem da Sagrada Escritura e não de homens. Nós precisamos estar submissos à Sagrada Escritura. Isso me leva a uma segunda aplicação. Quem é que tem autoridade sobre a minha vida? A Sagrada Escritura ou as minhas próprias vontades? Algumas pessoas professam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí elas negam essa mesma palavra de Deus com a sua vida. Professam crer na Bíblia, mas vivem distantes da palavra de Deus. Isso é muito triste. Quantas pessoas não estão envergonhando o Evangelho porque dizem que são crentes, dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e que precisa ser obedecida, mas vivem vidas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Quem é que tem sido a autoridade da sua vida? Você mesmo, a sua vontade ou a Bíblia? Quando a sua vontade entra em conflito com a Bíblia, com qual você fica? A sua vontade lhe puxa para a pornografia. A Bíblia condena a pornografia. A quem você obedece? A sua vontade de pecar ou a palavra de Deus que exige que você seja santo? Quem tem sido a autoridade sobre a sua vida? Nós precisamos, meus irmãos, estar debaixo da autoridade da Sagrada Escritura, porque somente ela é inspirada por Deus. E essa é uma razão fundamental para que a nossa fé esteja fundamentada somente nas Escrituras. Não apenas porque ela pode nos salvar, mas porque ela é inspirada por Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos que a nossa fé esteja fundamentada na Sagrada Escritura, porque elas são úteis para a nossa edificação. Ela nos salva, elas são inspiradas por Deus e elas são úteis para a nossa edificação. O versículo, meus irmãos, de número 16, a parte B diz, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreender, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Paulo agora está exortando aquelas pessoas a perceberem a utilidade das Escrituras. E essa utilidade, Paulo exorta ele, lembrando que ela é tanto útil para a pessoa individual, como também para a igreja. É a Escritura que nos ensina a respeito de Cristo. Ela é útil para ensinar, ela nos ensina o caminho da salvação, ela nos aponta para Cristo, ela nos aponta para a verdadeira fé, para a verdadeira submissão a ela. E ela nos repreende quando nós nos desviamos. O pastor precisa usar a Sagrada Escritura para repreender aqueles que não estão vivendo de acordo com ela. O pastor precisa corrigir as pessoas, repreender e corrigir.
para que as pessoas possam, meus irmãos, trilhar o caminho da justiça. E o caminho da justiça aqui, que esse texto ensina, é uma progressão. A ideia aqui é de que a pessoa é ensinada, repreendida e corrigida quando necessário. Então, portanto, ela continua caminhando. Quando você deixa de repreender uma pessoa que está vivendo em pecado, o que acontece com ela? Ela se afunda cada vez mais no pecado e abandona a verdadeira fé, se desvia da igreja. Mas as Escrituras são úteis para essa edificação, para edificar a nossa fé, para nos fazer crescer em santidade, para nos fazer com que o nosso caráter cristão ele se desenvolva. E meus irmãos, talvez hoje a gente tenha uma crítica na igreja brasileira, em que os pastores eles sobem aos púlpitos domingo após domingo, não para ensinar a Sagrada Escritura, mas para ensinar técnicas psicológicas para você ser feliz. 10 maneiras de você ser feliz. Seja líder de si mesmo. Tem muito pastor que deveria abandonar a gravata e se tornar psicólogo, porque ele vem para o púlpito e ao invés de pregar a Sagrada Escritura, ele vai pregar técnicas humanas para resolver os problemas das pessoas. E o maior problema das pessoas é o pecado. E você não trata o pecado com abordagens psicológicas, filosóficas, não. Você trata o pecado com a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura quem corrige, quem edifica a nossa vida. E nós precisamos ser cativos a essa palavra. O salmista talvez antecipou o apóstolo Paulo nesse texto. Quando lá no Salmo 19, verso 7 em diante, ele diz, prestem atenção. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo de mel. Por elas, e somente por elas, o servo é advertido, e há grande recompensa em obedecê-las. Existe uma recompensa em edificar a nossa vida com base na Sagrada Escritura. E a recompensa é receber misericórdia do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, edificar a nossa vida pela palavra de Deus. Essa é uma grande razão para que a nossa fé esteja fundamentada somente nas Escrituras, porque elas são úteis para a edificação da nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E em quarto e último lugar, meus irmãos, o quarto motivo porque a Escritura, porque a nossa fé deve estar fundamentada somente na Escritura, é que as Escrituras têm a finalidade de nos capacitar para a obra do Senhor. Veja o que o verso 17 diz. Finalidade, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. A nossa fé deve estar fundamentada unicamente nas Escrituras, porque somente as Escrituras têm a finalidade de nos capacitar para toda a boa obra do Senhor. Meus irmãos, nós somos pessoas por natureza, incapazes. Nós somos incapazes de trabalhar para Deus e o motivo é bem básico. Porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. A lama e engodo da serpente nas nossas melhores ações. Até as nossas boas ações estão muitas vezes recheadas de pecado. E somente as Escrituras têm a capacidade
de nos tornar pessoas aptas para trabalhar para Deus. Ela nos regenera, ela nos edifica e ela nos conduz ao caminho da boa obra, da verdadeira boa obra proposta por Deus. Meus irmãos, somente ela nos habilita para fazer a obra do Senhor. E deixe-me dizer uma coisa a vocês. O Senhor tem uma obra de restauração nesse mundo. O pecado entrou no mundo e destruiu a relação natural. E o que mais a gente vê é a corrupção, é a desgraça em meio ao nosso mundo. Mas eu quero dizer a você que Deus tem um trabalho de restauração por meio da sua igreja. E a igreja só está apta a trabalhar para Deus e restaurar as coisas por meio da palavra dele, da palavra de Deus. Meus irmãos, à luz da história, eu poderia citar inúmeros casos em que uma igreja que estava edificada na palavra de Deus transformou o meio em que vivia. Deixe-me citar um caso simples, a própria Reforma. Quando Lutero afixou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, que marca o início da Reforma Protestante, cerca de 90% da população europeia não sabia nem ler e nem escrever. E o que foi que os reformadores fizeram? Lutero queria que cada local onde houvesse uma igreja tivesse uma escola. Por quê? Ele queria ensinar as pessoas a lerem e a escrever, para que eles pudessem ler a Sagrada Escritura na sua própria língua. E ele acabara de traduzir o Novo Testamento para a língua do povo. O povo agora, se pudesse ler a Bíblia, não seria mais enganado pela igreja medieval. O povo deixaria de acreditar nas farsas e nas heresias e nos erros e passaria a viver uma verdadeira fé e passariam a crer unicamente na palavra de Deus. Isso foi, meus irmãos, fundamental. A grande maioria das faculdades, das universidades medievais, pós-reforma, foram criadas por reformadores. Oxford, Princeton, Yale e por aí vai. Porque aqueles homens entendiam que eles tinham um trabalho de restauração. Aqueles homens foram capacitados pela Bíblia a transformar o seu meio. Deixe-me encerrar. Qual é a relevância do Sola Escritura para o nosso tempo? E eu queria que você gravasse bem essa parte. Não que as outras não fossem importantes, mas eu quero que você abra bem a sua mente para essa parte. Qual é a relevância? Paulo, aqui nesse texto, já provou que a nossa fé deve estar fundamentada unicamente na Escritura, pelas 4 razões que eu dei. Mas qual é a relevância desse Sola Escritura para o nosso tempo? Meus irmãos, os homens do nosso tempo, eles se apartaram da Escritura, e o nosso tempo ele ficou caótico. Hoje o que impera no nosso tempo é que não há uma autoridade, as pessoas são relativistas. O que é certo para um é errado para outros, e o que é errado para uns é certo para outros. Não existe uma verdade absoluta. Há uns dias agora atrás, as pessoas olharam assombradas para um museu em que um homem nu estava deitado e uma criança foi colocada ali para tocar naquele homem. E chamaram isso de arte. Veja que não há uma autoridade. O que é a arte? A arte para mim é isso e a arte para mim é aquilo. Veja como a situação do nosso tempo está. Há relativismo, não há uma autoridade absoluta. Eu fico me imaginando, meus irmãos, eu disse até de manhãzinha aqui na aula. Sabe o que é que me dói mais? É ver um Michelangelo pintar a Capela Sistina, aquela belíssima pintura, para vir um abençoado dizer que aquilo ali é arte. Para vir uma pessoa daquele tipo ali, que deve ter porcaria na cabeça, e dizer que aquilo ali é arte. E talvez se ele tivesse que dizer, ei, quem é você para julgar o que é arte? Agora expor pornografia, pedofilia, zoofilismo é arte. No nosso tempo é arte.
Por quê? Porque as pessoas abandonaram o conceito e o padrão moral da Sagrada Escritura. Não há mais uma autoridade no nosso tempo. Tudo é relativo, você faz o que der na telha. O nosso tempo também está cheio de subjetivismo, meus irmãos. Se aquilo que você está fazendo é subjetivo, é algo seu. Se aquilo que você está fazendo e se você está gostando, então para que você se preocupar com o que a Bíblia diz? O importante é ser feliz. Se você quer casar com outra mulher, não tem nada de errado, o que importa é ser feliz. Se você quer casar com outro homem, então case, o que importa é ser feliz. O que importa é o que está dentro do seu coração, o que você sente. Mas a Bíblia claramente diz que tanto o homossexualismo é pecado, como também aqueles que aprovam tais coisas, é também pecado. Meus irmãos, o nosso tempo é cheio de pragmatismo, e principalmente na religião. As pessoas têm vendido a fé, as pessoas têm buscado aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Se para encher a igreja, se para trazer pessoas à igreja, eu tenho que vender água benta, água ungida, seja lá o que for, então eu coloco porque funciona, as pessoas vêm. Não importa se é certo, o importante é encher a igreja. As pessoas são pragmáticas. Mas nós precisamos, meus irmãos, falar para o nosso tempo, para a nossa cultura. Quem dita as regras é a Sagrada Escritura, porque ela é a vontade de Deus revelada, e ela tem aplicações e ela tem autoridade para julgar toda a vida humana. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para toda boa obra. A Escritura ainda é relevante para o nosso tempo. Deixe-me encerrar, meus irmãos. 1521, Lutero foi chamado para estar diante de um cardeal e diante de um rei católico. E os escritos de Lutero foram colocados na frente dele. E ele foi obrigado a dizer que ele teria que renegar e abandonar os seus escritos. Ele teria que abandonar tudo aquilo que ele escreveu, que só a Escritura salva, que só Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele teria que abandonar a Escritura. E Lutero dá uma resposta magnífica. E eu quero que você guarde no coração quando a nossa cultura querer que você abandone a Bíblia e aceite o que ela prega. Quando a nossa cultura pedir para que você abandone a Bíblia e aceitar o que ela prega, eu quero que você lembre da resposta de Lutero. Lutero olha para o imperador Carlos V, o imperador católico, olha para aquele cardeal, representante do Papa, e ele diz o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, já que eu não aceito a autoridade do Papa e nem dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência está cativa à palavra de Deus, e eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Amém. Que quando o mundo pressionar você para abandonar a Escritura, para deixar de lado o ensino da Escritura, que você lembre de Lutero, que você resista, que você faça como Paulo. Eu exorto, capítulo 4, verso 1, eu exorto cada um de vocês diante de Deus e diante de Jesus Cristo que há de vir julgar vivos e mortos. Pregue a palavra. Eu exorto cada um de vocês nessa noite, diante de Deus, e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui presente, eu exorto cada um de vocês a pregar a palavra de Deus e não ceder aos costumes desse mundo, a afirmar que só a Bíblia tem autoridade sobre a nossa vida, que só a Bíblia tem autoridade sobre o nosso mundo, porque ela é a palavra de Deus e somente ela pode nos capacitar a chegar até Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.